Bem, gente, todos os programas, a cada programa eu trago alguém aqui para poder conversar comigo, falar sobre o seu ministério, falar sobre música, sobre composição, mas primeiro de tudo, falar sobre Deus, falar sobre o amor dele para as nossas vidas, falar do amor dele tão grandioso, da sua misericórdia, né, que ele tem com todos nós. E hoje não é diferente. Hoje estarei fazendo conexão com São Paulo, Rio, São Paulo, e tudo isso para mim é Deus honrando o meu chamado, honrando o meu ministério, e me capacitando para que cada dia eu possa trazer pessoas diferentes, pessoas que compartilhem, né, o seu chamado, o seu ministério para todos nós que estamos aqui conectados no programa Bate-Papo com a Beth. Para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, sinta-se à vontade, vamos falar muito, muito, muito de música, do amor de Deus. E hoje eu estou recebendo uma menina que é lindíssima, mora em São Paulo, é cantora, mãe, compositora, tem um chamado lindíssimo, tem um testemunho, gente, muito bonito, muito enriquecedor. Estou falando da cantora Adriana Gil. Seja muito bem-vinda ao programa, sinta-se em casa. Vamos falar, né, Adriana, deste amor tão grandioso de Deus que Ele tem por todos nós. Olá, Beth, alegria imensa para mim estar aqui com você nesse momento. Muito obrigada pelo convite. Adriana, para começar aqui nosso bate-papo, você tem uma história lindíssima de conversão, teu chamado, teu ministério. Eu queria que você compartilhasse aqui para toda a galera que está conectada aqui no programa Bate-Papo com a Beth, como foi esse teu encontro, esse teu chamado com Deus, que na verdade foi através de você, né, que toda a sua família também foi para a igreja. Então conta aqui pra gente como tudo aconteceu na tua vida, na tua família, como que foi o teu sim para Deus. Então, a minha família não participava assiduamente, mas a minha mãe fazia parte dela de me colocar na catequese, de ensinar as orações básicas do cristão, mas não tinha aquela participação assídua. Quando eu fui para a catequese, logo no primeiro encontro eu já me apaixonei por Jesus. E quando eu cheguei em casa, eu fiz a pergunta para o meu pai. Falei para ele: pai, quem é Deus para você? Orientada pela catequista, né? Olha que pergunta, sábia pergunta foi essa, porque através desta pergunta a minha família toda se converteu. Os meus pais começaram a participar, porque meu pai ele ficou meio sem saber o que responder. Mas a partir daí ele viu a necessidade, né, de estar perto de Deus, de ensinar as coisas de Deus pra gente. E foi assim que a minha família começou a sua história de conversão. Hoje todos servem, todos participam assiduamente e para mim foi uma graça muito grande ter sido canal para isso. Olha que bonito, a Adriana compartilhando com todos nós aqui, falando de como que foi o chamado dela a partir da curiosidade de uma criança, viu, gente? A partir da curiosidade da Adriana, que ela chegou até o pai dela e perguntou quem era Deus. Curiosidade de criança, e Deus usa você que está aí conectado no programa Bate-Papo com a Beth, Deus usa você de todas as maneiras, e através de uma criança, Deus converteu toda a família da Adriana para que pudesse buscar ao Senhor, para que pudesse conhecer o seu amor, a sua intimidade. Adriana, você canta, você compõe, você tem uma história lindíssima, né? Mas como que foi que a música entrou na sua vida? Foi de imediato, assim que você, depois da primeira catequese, como que foi? Como que esse dom foi despertado em você? Então, o meu contato com a música e a conversão da minha família aconteceram praticamente juntas. Nessa mesma época, eu tinha 7 anos, a gente foi visitar uma tia minha e ela tocava violão. E deixou o violão lá dando sopro em cima da cama lá. Quando eu vi que estava todo mundo conversando, ninguém prestando atenção em mim, eu peguei o violão e saiu a primeira nota. Aí todo mundo ficou, né, assustado. Como que ela, só de observar? E aí eu falei que era observando, que eu achava bonita a tia tocar. E a partir daí ela começou a me ensinar os primeiros acordes. Hoje ela já não está mais entre nós, mas foi a minha maior influenciadora, serviu comigo muitos anos na igreja, porque a partir daí eu comecei a aprender os primeiros acordes. Quando eu fiz 9 anos que eu fui fazer minha primeira Eucaristia, eu toquei e cantei pela primeira vez em público. E a partir daí comecei a servir nos vicentinos, na liturgia e sempre levando o violão, sempre cantando.
E quando eu fiz 19 anos, eu me casei, aí eu parei de servir para poder me dedicar à minha nova missão, que era ser esposa, aprender a ser uma boa esposa. E eu achei que não dava para conciliar as duas coisas. Então eu parei de servir e fiquei só indo às missas. Foi a hora que houve um afastamento e, por incrível que pareça, a música acabou se tornando a minha profissão, mas no mundo secular. Bem, gente, eu estou recebendo aqui no programa Bate-Papo com a Beth, a cantora e compositora Adriana Gil. Ela está falando aqui sobre o seu chamado, sobre o seu ministério, como que foi a tia dela, né? Foi a mentora, vamos falar assim, de ela poder, de ensinar ela a tocar. Adriana, você falou que você casou, aí você se afastou um pouco da igreja, foi se dedicar ao matrimônio, nessa nova missão que Deus te dava, mas teve um período da sua vida que você foi cantar no mundo secular, né? Foi cantar fora da igreja. Passando-se alguns anos, você voltou para casa, se dedicou novamente ao teu ministério, ao teu chamado que Deus colocava no teu coração. Como que aconteceu toda essa história na tua vida? Então, Beth, eu trabalhei quase 20 anos com música secular, fiz bailes, jantares dançantes, festas de casamento e tive uma empresa muito bem conceituada. Fiz casamentos de famosos como a Mara Maravilha, ganhei prêmios da Ordem dos Músicos do Brasil e outros em reconhecimento ao nosso trabalho, né, bem conceituado na cidade. Mas dentro do meu coração sempre tinha o desejo de voltar ao meu primeiro amor. E teve um episódio que me marcou muito. Eu estava esperando para cantar no casamento e passando várias músicas, vários louvores, quando uma senhora veio e me deu um testemunho diante da música Noites Traiçoeiras que eu tinha cantado. E a partir daquele momento, reacendeu em mim uma chama que estava assim, uma faísquinha, mas ela voltou a crescer, a aumentar, e foi quando eu decidi voltar a servir na igreja, nas missas, em retiros, com o meu ministério. Olha a importância aqui de você ter os ouvidos, né, Adriana? Ter os ouvidos e os olhos bem atentos para Deus, para calar todas as vozes que estão ali ao teu redor e ouvir a voz do Senhor. Você conversou com Deus e percebeu que Ele estava falando com você para o teu chamado e falando sobre esta senhorinha que você estava louvando ao Senhor, cantando a música linda, 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 essa música muito bonita, Noite Traiçoeira, né? Noites Traiçoeiras. Como que essa senhora chegou até você e falou com você? Como que isso aconteceu? Como que ficou o coração da Adriana Gil neste momento que, ali nesse momento, Deus confirmava ainda mais forte no teu coração que o teu chamado era aquele, que Ele iria te lapidar cada vez mais para que o propósito dele fosse cumprido na tua vida, no teu ministério? Essa história realmente é uma coisa que marcou muito a minha missão. A senhora estava sentada no fundo da igreja, enquanto eu estava cantando para aquecer a voz, para distrair os convidados, né, que estava atrasado o casamento. E enquanto eu cantava Noites Traiçoeiras, eu percebi até a presença dessa senhora. E quando terminei de cantar, ela levantou-se do lugar dela, veio até mim e disse assim: "Ô moça, eu preciso falar uma coisa para você. Eu vim aqui na igreja porque eu tô desesperado e eu precisava encontrar um padre, uma irmã, sei lá, alguém que pudesse me ouvir, alguém que pudesse falar comigo para tirar essa angústia que eu tô sentindo no meu coração. Mas eu ouvi você cantar e resolvi sentar ali para ouvir. E eu não preciso mais falar com ninguém, porque Deus falou comigo através da música que você estava cantando. E eu vou embora para casa em paz, mas eu queria que você soubesse disso." Beth, a partir desse momento, foi que eu falei, como se reacendesse uma chama em mim. E, sabe, muitas vezes, durante esse tempo de trabalho na música secular, não só com música cristã, mas com outras músicas que têm uma mensagem, que tem algo bom na sua letra, eu vi como que a música tinha o poder de chegar no coração das pessoas. Aí eu fiquei incomodada demais com isso. E eu digo que foi um marco, sabe? Porque a partir desse momento eu voltei a servir e fui criando coragem para renunciar à música secular e me dedicar hoje somente à evangelização. Então foi um ponto assim muito importante da minha missão
e que eu jamais vou me esquecer. Adriana, olha a importância, né, de nós sermos testemunho vivo e dar também o nosso testemunho, porque assim nós não sabemos o que se passa no coração das pessoas, a gente não sabe qual o problema que elas estão enfrentando, então que a gente possa ser o instrumento usado por Deus em todos os momentos, em todos os lugares que você vai, que você possa levar o amor de Deus, possa levar a palavra do Senhor e que possa alcançar muitas pessoas. Olha a importância que foi, você estava apenas aquecendo a sua voz e essa senhorinha chegou falando que Deus já tinha falado com ela, que ela não precisava falar com mais ninguém. Olha que bonito. Então esse é o exemplo, né, que nós como cristãos temos que levar, dar o nosso testemunho, sermos exemplos em todos os lugares que você for, não importa se é na escola, se é no teu trabalho, se é na rua, aonde você estiver, você tem que levar a luz de Cristo para todo mundo. Gente, o tempo é curto, passa correndo aqui o programa Bate-Papo com a Beth. Hoje estou conversando com a cantora e compositora Adriana Gil. Mas, Adriana, eu queria que você falasse agora do seu trabalho Só Por Ti. Como que surgiu esse trabalho? Como que ele foi desenhado no teu coração? E a partir de que momento? Então, depois da coragem de voltar a servir, de começar a me dedicar um pouco mais às coisas de Deus, veio o desejo de gravar um CD. Daí, na época, eu ainda trabalhava com casamento, todo mundo achou que fosse gravar um CD de casamento. Mas foi quando eu tomei coragem e falei com meu marido. Falei, amor, eu gostaria muito de gravar um CD cristão, que pudesse levar a palavra de Deus através da minha música. E ele falou, por que você não grava? Eu falei, porque eu acho que a gente vai ter que renunciar, mudar de vida. Porque não dá para conciliar duas coisas. Ser um pregador, falar de Deus com a sua música e outro dia tá cantando músicas da moda, que você se põe como profissional no mercado, você tem que cantar tudo que tá aí, como tema de novela, música da moda, e não sabe, choca uma coisa com a outra. Aí meu marido disse para mim, olha, se Deus coloca essa vontade no seu coração, você tem meu apoio, o chamado é nosso. Somos marido e mulher, eu acredito que a missão é nossa, você pode contar comigo. E foi assim que nasceu o CD Só Por Ti. E Deus foi colocando, sabe, tudo no seu devido lugar, as pessoas que trabalharam para fazer com que esse trabalho ficasse pronto, o instrumentista, tudo, cada detalhe foi escolhido por Deus. E a aprovação de Deus foi tão evidente para nós, foi tão grande, a bênção foi tão grande, que o CD Só Por Ti ele saiu em janeiro de 2015. E em maio, a Canção Nova acolheu esse trabalho, como parceria distribuidora do CD Só Por Ti. Então, para mim, foi assim, realmente uma aprovação de Deus. Olha que bonito aqui o compartilhar da Adriana, de como que surgiu o CD dela Só Por Ti. Deus vai desenhando tudo, né? Adriana, ele tem um chamado, ele vai nos capacitando, ele vai nos lapidando, ele vai nos moldando, vai colocando pessoas no nosso caminho, que a gente até se surpreende, porque tudo é para a obra dele, tudo é para fazer o trabalho dele aqui perfeito e levar o amor dele para todas as pessoas. Eu sempre gosto de falar que o dom de cantar é um dos dons mais lindos que possa existir, porque a música ela entra no mais profundo da alma do ser humano, ela vai a muito longe, muito longe. Você está aqui, eu sou aqui no Rio de Janeiro, você está em São Paulo e estamos fazendo essa conexão. E imagina a música, ela vai em muitos lugares no abrir e fechar de olho. Gente, eu quero falar aqui uma coisa para vocês, que estão conversando aqui com a cantora e compositora Adriana Gil. O agir de Deus na vida da Adriana é grandemente, né? Deus tem um propósito muito grande com a tua vida, viu, Adriana? A Adriana falou sobre a conversão da família dela, que foi através dela, viu, gente? Foi através dela, de todo o caminhar dela, o chamado dela, mas você só cantava, você não tinha o dom de compor, mas o Senhor te presenteou também com o dom de compor. Como que aconteceu isso na tua vida? Quando a gente bateu o martelo que ia gravar o CD, aí vieram os outros detalhes, né? Eu não sabia compor, eu era intérprete de música dos outros. E coloquei na internet, falei, alguém pode mandar a composição, que eu vou dar uma olhada, e tudo que eu lia não me agradava, não conseguia me identificar, não conseguia me enxergar.
Até que meu marido falou para mim: por que você não compõe? Eu falei: porque não é fácil compor, não é assim, né? Tem técnica. Ele falou: põe em oração, coloca em oração, tenta, vai que você consegue. E eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe, Beth? E nas minhas orações eu colocava essa inquietação e conversava com Deus. E num dia, numa segunda-feira à tarde, nessa época eu ainda estava trabalhando com casamentos e estava cansado do final de semana, falei: vou tirar um cochilo. E deitei. Antes de deitar, eu ainda conversei um pouquinho com Deus. Falei assim: ai, Senhor, meu coração está tão inquieto, são tantas novidades, tantas coisas na minha cabeça, no meu coração, e eu não sei, não consigo entender, não consigo compreender o que o Senhor está querendo de mim. Fechei os olhos, apaguei. No que eu apaguei, eu sonhei com a primeira música, que chama-se Teu Desejo, e diz: Senhor, eu quero ouvir Tua voz, meu coração inquieto está. A minha vida entrego a Ti para que o Teu desejo venha se cumprir. E a música, ela vem assim, completa. Peguei o violão, gravei ali já, mostrei para o meu marido e assim nasceu a primeira composição. E eu digo que eu fui agraciada pelo Espírito Santo nesse momento com o dom da composição. Depois vieram as outras canções, daí foi fluindo. Só por Ti, Água Viva, e foi assim, uma música atrás da outra. Olha como é bonito, olha o agir de Deus te presenteando, te dando também esse dom de compor. Gente, a Adriana, ela é lindíssima. Quero te agradecer muito aqui por você ter aceitado bater esse papo aqui comigo, estar aqui junto comigo, né? Junto virtualmente. Falar um pouquinho da sua missão, falar um pouquinho do seu chamado. O tempo é muito curto. Adriana, já te deixo aqui o convite para que você possa voltar outras vezes no programa Bate-Papo com a Beth. Quero te agradecer aqui imensamente a você, seu esposo, a toda a sua família pelo seu sim, que o Senhor continue te lapidando, continue te capacitando cada dia mais e mais e te dando mais composições e que a tua voz possa alcançar muitos lugares, que você seja a boca de Deus para toda esta nação, que Deus te abençoe grandemente. Mas antes de encerrar aqui, deixe suas redes sociais para quem está conectado aqui no programa Bate-Papo com a Beth. Beth, eu agradeço imensamente o carinho, o espaço, por esse tempo que a gente passou partilhando aqui. Para mim foi muito importante, então eu só tenho a agradecer. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da minha missão, da minha história, pode estar acessando meu site oficial, que é www.adrianagil.com. Também encontra as minhas redes sociais, Cantora Adriana Gil, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Lá no YouTube você vai encontrar vários videoclipes, inclusive com a Eliana Ribeiro, tem o videoclipe de Nossa Senhora também, do qual tem outros testemunhos, mas não dá tempo da gente contar aqui. Mas tá tudo lá, o material tá todo aí. E quem quiser também ouvir pelas plataformas digitais, que gosta aí do Spotify, do Deezer, também tem playlist com o melhor da música sertaneja católica. Pode seguir, compartilhar, gente. Quando vocês compartilham material de evangelização, vocês também são evangelizadores. E eu já deixo aqui uma mensagem para vocês que estão nos acompanhando. Deus te chama para alguma missão? Você está com uma inquietação no seu coração? Não tenha medo. Diga sim. E vai com coragem, com fé. Porque se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Muitas vezes a gente acha que a gente não é capaz. Mas se Deus chamou, pisa. Pode pisar com fé que Ele te dá o chão. Muito obrigada, que Deus abençoe. Adriana, você falou tudo agora. Se você está com inquietação no teu coração, vai. É o chamado de Deus, é o Espírito Santo te despertando. Ele vai te capacitar. Deus usa aqueles improváveis, tá, gente? Não se esqueça nunca disso. Não se esqueça disso. O Senhor, Ele vai te capacitar, Ele vai te levantar, Ele vai te moldando para que você viva o propósito dEle. Eu recebi aqui a Adriana Gil, cantora e compositora, falando aqui um pouco, né? Porque o tempo é muito curto, do seu chamado, da sua missão, e que Deus te abençoe grandemente. Adriana, quero te agradecer aqui muito, muito, muito por esse bate-papo muito enriquecedor. Vocês podem seguir a cantora Adriana Gil nas plataformas digitais, Instagram, Facebook, também no YouTube, no site. Conheça mais o trabalho da
cantora Adriana Gil. Então, que Deus abençoe grandemente a você, Adriana, o teu chamado. Muito obrigada por esse dia abençoado, esse dia maravilhoso. E para você que está conectado no YouTube, se inscreva, compartilhe, não deixe de acionar o sininho. Agora, quadro novo estreando aqui. Deixo vocês com essa linda mensagem. Meu nome é Superação, com a jornalista Gil Muricy. Beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Meu nome é Superação. Olá, vencedores, tudo bem? Eu sou a Gil Muricy, a jornalista que conta histórias de superação. E hoje, é claro, eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre superação. O que é superação? Por que as pessoas atrelam superação somente a uma deficiência física? Você já se fez essa pergunta? O que é superação? O que eu preciso superar na minha vida? Eu sou nordestina, eu sou de uma família muito pobre, do extremo norte baiano. Meu pai era quilombola, analfabeto, minha mãe semi-analfabeta. E nós passamos fome por muito tempo da nossa vida. Já moramos em casa de pau a pique e até de favor. Meu pai trabalhava na roça, mas assim, o trabalho dele, o emprego, não dava, né, para suprir as despesas de casa. Mas eu tinha no meu coraçãozinho um sonho tão lindo que eu escondi esse sonho das pessoas, porque eu tinha medo de ser zoada. Eu queria ser jornalista. E eu queria ir embora da minha terra. Algum dia na minha vida, eu queria ir embora da minha terra para bem longe. Só que eu não sabia para onde, nem como fazer isso, né? Até porque eu nasci para ser invisível, né? Isso há 10 anos atrás. Eu nasci para ser simplesmente uma vendedora de móveis da minha terra, para ser uma babá. Eu já fui faxineira, eu já fui empregada doméstica. Eu comecei a trabalhar em casa de família aos 16 anos para ajudar em casa. E eu já estava no ensino médio e era muito difícil conciliar o trabalho com os estudos. Até que em 2012 nós fomos surpreendidos pela uma doença do meu pai deu trombose. E foi muito difícil, foi muito complicado esse tempo na nossa vida, porque na minha cidade não havia hospital e a gente tinha que ir para outro estado com o meu pai, que ficava internado no corredor, em uma simples cadeira. Era um sofrimento inexplicável. Até que chegou dezembro do mesmo ano, dezembro de 2012, e meu pai faleceu. Meu pai faleceu e eu perdi meu chão. E como eu não me permiti ser enterrada com o meu pai, eu precisava de algo para me manter viva. De algo que me desse felicidade, que me desse esperança, que me desse ânimo para viver. Foi aí que eu lembrei do meu sonho, que estava enterrado há muitos anos, lá no cerne da minha alma. E eu tomei a decisão de ir embora da minha terra de ônibus para o Rio de Janeiro, para realizar o meu sonho de ser jornalista. Chegando no Rio de Janeiro, eu fui morar em um pensionato que era administrado por freiras, com mais de 100 jovens, todas mulheres e estudantes. Eu fiz o primeiro vestibular, não passei no segundo vestibular, eu fui aprovada. E como eu já sofri muito na minha vida, eu achava que tudo aquilo era um sonho. Eu tive que fazer terapia para acreditar que aquilo que eu estava vivendo era real, não era algo da minha imaginação. E mesmo assim a terapia não me ajudou muito. Quando chegou, isso foi em 2013, né, o ano que eu fui embora. Em 2016 eu concluí a minha faculdade e a gente foi fazer as fotos lá no Aterro do Flamengo, que eram as fotos do book de formatura. Eu peguei uma das fotos, postei no Facebook contando um pouco da minha trajetória para realizar o meu sonho. Detalhe, essa foto viralizou nas redes sociais. Essa foto explodiu, esse pôster, ele foi visto em várias partes do mundo. E a partir de então, eu fiquei conhecida pela minha história de superação. Eu nunca imaginei que o meu sofrimento pudesse alcançar tantas pessoas.
Muitas pessoas voltaram a estudar, muitas pessoas começaram a estudar, muitas voltaram e outras começaram a estudar depois do meu relato da minha história. Depois disso, eu comecei a trabalhar contando histórias de superação. Sabe por quê? Porque existe uma força sobrenatural no sofrimento. O seu sofrimento inspira outras pessoas. A sua dor inspira outras pessoas. E a superação é uma dádiva de Deus que Deus nos dá para que nós possamos levantar do nosso caos e que outras pessoas também se inspirem, né, nessa sua trajetória, nesse seu sofrimento, nessa sua vitória. E eu posso dizer para vocês que a minha determinação deu certo, deu muito certo, deu super certo. A menina que era invisível passou a ser visível. Eu sou a única jornalista do Brasil que vivo única e exclusivamente para contar histórias de superação, porque a superação inspira. Há 4 anos eu faço esse trabalho e eu posso perceber o impacto que isso causa na vida das pessoas. Por isso que esse quadro, também fui convidada para fazer esse quadro, que é para que possamos atingir muito mais pessoas que estão aí com medo, que estão abaladas, que estão apreensivas. Não tenha medo, Deus está conosco, tudo vai passar, esse sofrimento vai passar, este caos vai passar, essa pandemia vai passar, tenha esperança. A superação, ela já está dentro de você. Se agarre a ela para você vencer os desafios. Se não houver superação, não haverá sucesso. A superação é a mãe do sucesso. Perceba que por trás de toda história de superação tem Deus. E o que é superação? Superação é um milagre. Então nós podemos dizer que toda superação tem vestígio de milagre. Porque sozinho a gente não vai conseguir, a gente precisa da força superior, Deus. E eu desejo para você, querido, querida, muita superação. Que você possa olhar para a sua vida com um olhar de esperança, para o seu futuro com um olhar de esperança. E você pode ter certeza, se eu, Gil Muricy, conseguir ser alguém na minha vida, você consegue. E se você quiser ver a minha história contada detalhadamente, a mesma história que viralizou nas redes sociais, visite o meu blog, meu nome é superacão.com. O meu blog é acessado do mundo inteiro e tem despertado, tem aberto os olhos de muita gente para a vida. Porque nós precisamos de injeções de ânimo, nós precisamos de pessoas que nos levem para frente, nós precisamos de coisas inspiradoras, encorajadoras, nós precisamos de pessoas que semeiem o bem, que semeiem o amor. E eu estou aqui como uma simples formiguinha fazendo o meu trabalho. É simples, é humilde, mas é de coração. Eu faço o meu trabalho com todas as forças da minha alma, para que você possa ser uma pessoa de esperança, uma pessoa que desperta para a vida, uma pessoa que tem um sentido existencial. E é um prazer estar aqui falando com você e que você possa ser cada vez mais uma pessoa que tenha fé. A fé é a certeza daquilo que ainda não se vê. Tenhamos fé, porque este caos, essa pandemia vai passar. E a gente ainda vai rir muito lá no futuro disso. E eu vou contar muito mais histórias de superação dessa pandemia, de pessoas que precisam se levantar das cinzas, pessoas que precisam se reerguer do caos que beira no mundo. É um prazer estar aqui, queridos, queridas. Muita superação para vocês. E durante todo esse processo, durante todo esse tempo que eu conto histórias de superação, eu já contei histórias de pessoas anônimas e famosas. Das pessoas famosas eu já contei a história do Zico, do Roberto Dinamite, do Roberto Rivelino, da Silvia Design, da Maura de Oliveira, do Dr. Antônio Macedo, que é o médico do presidente da República, Júlio César Uri Geller, Adílio Oliveira,
Rondinelli Deus da Raça, Eduardo Coimbra, Fernando Coimbra e tantos outros. Tantas pessoas legais, quantas histórias impactantes de pessoas que deram a volta por cima. Quem diria, não é mesmo? Quem diria que aquela simples menininha, aquela simples empregada doméstica lá do interior do sertão pudesse chegar tão longe assim? E atualmente eu moro no Rio de Janeiro, sou dona da marca Meu Nome é Superação, que tem camisetas, bonés, sacochila, e eu quero dizer para vocês o seguinte, que quando você usar uma camiseta da minha marca, saiba que por trás daquela camiseta tem a minha história e tem a história de todas as pessoas as quais eu já contei, né, a superação, e daquelas pessoas que eu ainda vou contar. Não é simplesmente uma camiseta, é uma história, é uma existência, é uma superação. Eu uno a minha superação com a sua e nós tornamos uma só superação, né? Então é isso, vamos ter esperança, vamos olhar para as coisas a partir de hoje com outros olhos, sabendo que o mundo gira, o jogo muda e tudo muda. Tudo se faz novo, Deus renova todas as coisas.